Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês um livro e falar um pouquinho das minhas impressões. Eu não vou entrar em detalhes sobre a obra, mas enfim, a obra que eu vou trazer para vocês aqui hoje vai ser essa, Estranha Colheita. Vou colocar mais perto aqui. Estranha Colheita, do escritor brasileiro Carlos Alberto Machado. E do que se trata essa obra? Eu já vou falar direto, né, para não ter nenhuma dúvida. Bom, essa obra, ele fala sobre casos, não é uma obra de ficção, é importante ressaltar isso aqui no início, é uma obra de não ficção e mais especificamente uma obra que vai falar sobre casos insólitos, casos de mutilações humanas, que são relatos que são muito comuns, inclusive, dentro da ufologia. Resumindo tudo, tá? Só que tem um porém. Como o Carlos Alberto Machado, ele é um ufólogo que trabalha com casos especificamente que acontecem aqui no Brasil, ele tem um conhecimento, né, muito vasto, há muitos anos ele faz esse trabalho, inclusive ele, né, dedica o tempo livre que ele tem para fazer essas pesquisas e registrar todos esses casos, esses relatos, casos famosos dentro da ufologia. Ele tem um site que ele mantém, eu vou deixar depois aqui na descrição o link para o site deles. Na verdade é tipo um blog, né, que ele mantém, que é muito bem escrito, muito bem detalhado, né, e ele faz tudo sozinho. Então é um trabalho independente, é um trabalho que eu diria deixa de ser um trabalho amador, né, acaba sendo um amadorismo profissional, por assim dizer, né. Ele é muito dedicado no que ele faz, já vi o trabalho dele, já vi algumas entrevistas que ele deu, e sempre quando eu trago aqui um livro para vocês, ou sempre quando alguém me pergunta sobre um livro, eu sempre gosto de contar a história de como eu conheci, como eu tive contato pela primeira vez com essa obra. Passei a ter contato com o trabalho do Carlos Alberto Machado através de um podcast que eu acho que eu não vou lembrar agora, eu não tenho certeza se foi no Mitografias, que inclusive é um programa que tem ali uma gravação bem amadora, né? Eles tinham só um microfone ali direcional, se dá para ver eles ouvindo, né, o chiado do microfone passando de mão em mão. E nesse primeiro contato com o trabalho do Carlos Alberto Machado, que ele deu essa entrevista, que ele participou desse podcast, que ele fala sobre o trabalho dele, ele fala sobre o primeiro livro que ele escreveu de forma independente, inclusive, né? Ele escreveu, ele, né, contratou a revisão ortográfica e ele publicou naquelas editoras que você publica o livro de forma independente. Se você tiver o dinheiro, eles vão lá, faz uma tiragem, que são aquelas editoras sob demanda, né? Que você não precisa da aprovação da editora, né? Você faz tudo, né? O autor do livro faz tudo. Então você vai lá, se você tiver lá o dinheiro, você faz uma tiragem de tantos livros. Então ele fez isso. Ele escreveu o primeiro livro, e já nesse primeiro livro eu já tive uma conexão, porque eu lembrei da minha infância. O caso que ele fala, né, que ele estuda, que ele relata ali no livro dele, vai ser sobre o famoso caso do chupacabras, né, que, meu Deus do céu, é uma história que me aterrorizou por muitos anos, quando eu era criança e adolescente. Uma história que volta e meia aparecia na mídia. Vejam alguns dos programas que exibiram esta semana matérias sobre o chupacabras. Araçoiaba da Serra era uma pacata e tranquila cidade do interior de São Paulo. Até que os moradores começaram a receber a visita de uma estranha criatura. Será que dessa vez é mesmo o famoso chupacabras? Eu vinha nessa estrada por aqui e um bicho muito estranho pulou por cima do capô, né? Causando um acidente comigo. Como é que era o bicho? Tinha 1,60 de altura, mais ou menos, cheio de pelo. Aqui nessa
Nesta outra chácara, mais ovelhas foram atacadas e, segundo os criadores, da mesma maneira, do mesmo modo, ou seja, as orelhas são arrancadas, todo o sangue é sugado. Eles garantem que não é cachorro porque não houve barulho nenhum durante a noite, tudo é feito em silêncio. Dizem também que não é nenhum animal, como a onça, porque nada é devorado, as ovelhas ficam assim, inteiras. Isso aí é estranho porque é em silêncio que acontece isso. As ovelhas não berram, Ana? Não berram, não. Para alguns, o ataque seria obra dos chupa-cabras. Há 2 anos, no México, houve uma série de ataques contra cabras e bois. O chupa-cabras, segundo os ufologistas, seria um animal terrestre, resultado de mutações genéticas, de origem extraterrestre. Este foi encontrado morto numa aldeia do México. Essa mídia mainstreamer, né? Essa mídia, esses programas ali na década de 90, esses programas bem sensacionalistas, principalmente o programa de domingo do Gugu. Gugu, nossa, ele era o mestre do sensacionalismo, né? E não que hoje não tenha, né? Não que hoje não tenha. Eu acho que hoje o que nós temos mais, por exemplo, a rede, né? As redes sociais, as plataformas de produções de conteúdo meio que vem ganhando mais espaço do que, né, a TV aberta. A TV aberta está tendo que se virar para acompanhar, né, essas transformações desse tipo de produção audiovisual, né, enfim. Mas o fato é que nesse primeiro contato, nesse programa, né, nesse podcast, ele fala sobre essa primeira obra dele. Eu fiquei muito interessado, achei bem bacana o jeito que ele aborda a ufologia, porque particularmente pelo fato de quando eu era criança ter muito medo sobre esses relatos, eu morria de medo, vocês não estão entendendo, eu não estou brincando com isso. Era uma parada que me deixava extremamente apavorado. Tinham crianças, adolescentes ali, da época, né, que eu cresci e tal, da escola e tal. Eu tinha um coleguinha na escola que ele morria de medo de qualquer tipo de fantasia que a pessoa colocava. Então a gente, por exemplo, ia para alguma apresentação circense, e tinha pessoas vestidas de personagens da Disney, e não poderia deixar ele ali perto, porque ele morria de medo. E no meu caso, eu tinha esse medo de ETs. Pode parecer zoeira, mas é verdade, eu morria de medo disso, eu morria de medo desses relatos. Teve uma vez que o Fantástico fez uma reportagem, isso numa época que não tinha redes sociais, veja bem, tudo era ali, na televisão, revistas, enfim. E mesmo assim você tinha, né, essas matérias que chocavam a gente, né? E, enfim, e aí você teve essa matéria do Fantástico que relata um pai e uma filha que eles estavam chegando, acho que no interior do Paraná, do estado do Paraná. Eles estavam chegando na propriedade rural deles. E aí eles falam que quando chegaram na propriedade, no portão da propriedade, o pai, né, foi descer para abrir o portão e tal. A filha estava meio que rabiscando no papel, ou estava com um caderno próximo ali. E aí eles viram uma coisa passando assim, uma coisa meio que andando sobre 2 pernas. Só que aí ele focou, né, ele aumentou a intensidade do farol do carro e viram que não era um ser humano, e viram que era uma coisa estranha e não era um ser humano. E a filha lá desse fazendeiro, ela desenhou uma coisa esquisita com 3 coisas assim na cabeça, e depois disso, né, e os olhos vermelhos, né, uma pele meio negra e tal, meio parece que a tonalidade preta da pele seria, no caso, pelos, né. Enfim, então, essa imagem, sabe, me aterrorizou, porque nessa época eu tava passando as férias na chácara, né, de uma tia minha, de um tio, né, um tio avô meu, um irmão da minha avó, e nesse dia eu fiquei extremamente apavorado com isso, que era uma chácara e à noite fazia muito frio e era muito escuro. Então eu morria de medo disso. Eu acho que então, por conta disso, talvez eu nunca tenha me interessado por ufologia. Nunca tenha me debruçado mais sobre essas questões, sobre ufologia. Nem, por exemplo, quando tem, sim, filmes de invasão alienígena, eu não curto muito, porque eu tenho um trauma, um trauma com isso, que é um trauma de infância, que eu não sei se foi superado ainda, mas enfim. E aí o fato é que eu conheci,
nesse primeiro podcast, conheci o trabalho do Carlos Alberto Machado. O meu receio sempre com a ufologia sempre foi esse, né? Essa questão desse sensacionalismo que é colocado, da especulação que é colocada, né, dentro dos relatos, da conspiração, um sentimento de conspiração que acontece dentro dos relatos também de ufologia, que existe uma conspiração do governo, de governos de grandes potências, de que eles sabem de algum segredo, eles sabem da presença de alienígenas no nosso planeta e eles não fazem nada, eles escondem tudo. Então esse discurso conspiracionista, eu nunca curti muito isso, eu achei sempre isso muito, muito, muito deslocado da nossa realidade, né? Mas enfim, e aí depois, passou muito tempo depois, passou alguns meses, e aí o Carlos Alberto Machado, ele voltou novamente a participar de um podcast. Na verdade ele participou de 2 podcasts. O primeiro podcast, que foi no Mundo Freak Confidencial, que o Andrei, né, que é o idealizador do Mundo Freak Confidencial, que é um podcast que eu amo de coração, tá aqui no meu coração. Então ele participou novamente desse programa, né, desse podcast do Mundo Freak Confidencial. E ali, no primeiro episódio que ele participou, ele fala sobre o primeiro livro novamente que ele escreveu, Os Olhos de Dragão. Eu acho que ele estava anunciando que ia ter uma nova tiragem. De todo modo, eu vou colocar os 2 programas dos 2 podcasts que ele participou posteriormente. O primeiro eu não vou encontrar, porque eu não sei se foi Mitografias que ele participou. Mas nesses 2 do Mundo Freak, ele fala novamente o que ele falou lá no primeiro, que eu escutei, que ele fala da pesquisa que ele fez, do trabalho que ele teve para buscar, por exemplo, opiniões de outros especialistas, né, que é para analisar as fotos, para analisar os fatos, para trazer mais esse lado, mais esse método científico para a ufologia. Por mais que seja limitado, por mais que seja independente o trabalho que ele faz, é um trabalho primoroso, sabe, que ele contribui para a ufologia ela se tornar, né, ela ser mais científica e ser menos especulativa e ser menos conspiracionista. Então, isso que ele coloca no livro dele, essa abordagem mais científica, de procurar outros especialistas para dar opinião, isso é extremamente válido e me conquistou bastante, sabe, essa postura dele científica. Passa alguns períodos, alguns meses, ele participa novamente de um outro programa do Mundo Freak Confidencial, já falando desse livro aqui, né? Que o livro seria lançado, que ele foi ali, inclusive, né? Anuncia o lançamento do livro aqui, e ele fala alguns pontos, né? Ele fala sobre alguns casos, sobre essa categoria, né? Essa subcategoria dentro da ufologia, que é mutilações, né, humanas, casos insólitos. E basicamente nós temos 8 capítulos, se eu não me engano, nesse livro. De 8 capítulos, 7 capítulos basicamente são relatos, são casos, né, de mutilações humanas que aconteceram aqui no Brasil, que são surpreendentes. Em alguns desses casos, por exemplo, as pessoas que passaram, né, por esses acontecimentos, ele chegou a entrevistar essas pessoas, ele chegou a ter contato com essas pessoas, tirou foto com essas pessoas. Então tem fotos aqui com as pessoas que ele relata no livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma foto dele. Esse daqui é um caso que ele escreveu, que aconteceu lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, e ele teve a oportunidade de ir até, né, a localidade onde que esse senhor aí que sofreu, né, e aqui, ó, do lado você tem aqui um documento oficial, né, isso daqui no caso é um laudo pericial de exame de delito. Então, sim, é um livro que é muito detalhado, sabe, ele teve contato com os laudos periciais, os inquéritos policiais para escrever o livro, para falar dos relatos, para mostrar pro leitor que ele não está inventando esses acontecimentos. Só que, na época que aconteceram esses fatos, a polícia e a perícia daquele período não conseguiram encontrar explicações para aquilo ter acontecido. E aí, quando traz para hoje, por exemplo, a gente também não consegue entender por que isso aconteceu, como isso aconteceu.
E aí vai para esse campo, né, da ufologia, vai para esse campo assim, será? E ele não faz, ele faz um exercício assim, de contar toda a história que aconteceu, mostrar os documentos, mostrar as fotos, os laudos, para quem tem uma sensibilidade sobre esses casos criminais, sobre fotos, né, de crimes que aconteceram no passado e tal, que tem algumas fotos aqui que podem ser um pouco pesadas, um pouco chocantes para quem é mais sensível. Então, assim, eu já recomendo para quem a pessoa tem que ter um pouco de, né, de sangue frio, tem que ter um pouquinho, por exemplo, ali de não ficar muito impressionada, né, com essas imagens que ele apresenta aqui no livro dele. Então, assim, é um livro que vale muito a pena. São casos que aconteceram aqui no Brasil que eu jamais, como eu falei para vocês, eu tenho muito trauma sobre essas histórias por conta, né, por conta desses programas, das notícias como eram abordadas lá na década de 90, quando eu era criança, adolescente, e também tem um outro motivo. Tem um outro motivo que, além dessa recomendação aqui, né, que eu trago para vocês, sobre os casos insólitos de ufologia que aconteceram aqui no Brasil. E o último capítulo, por exemplo, aconteceu na Rússia. É um caso, depois eu descobri que é um caso bastante conhecido, bastante famoso. Um caso que aconteceu na Rússia durante o período da União Soviética, né, na década de 70, mais especificamente, envolvendo um grupo de estudantes. E é um relato, cara, é um relato impressionante. Impressionante mesmo, os detalhes, as fotos, tem fotos, cara. Ele conseguiu ter as fotos que foram tiradas desse grupo, né, de estudantes que foram encontrados, os corpos ali na região e tal. Cara, impressionante, impressionante, impressionante. E eram casos, por exemplo, que eu jamais fazia ideia, né, que acontecia esse tipo de caso. Para mim, era mais frequente a questão de avistamento de OVNIs, de aqueles contatos imediatos, né, os graus de contatos e os relatos de abduções, por exemplo. Então, para mim, ficava restrito a isso. E eu jamais imaginaria que dentro da ufologia, por exemplo, você tem casos que relatam, por exemplo, essas mutilações humanas, casos insólitos, né? E aí, assim, além de ter esse trauma quando eu era criança, por conta da forma como as notícias eram propagadas, esse sensacionalismo ali na década de 90, tem um outro motivo que eu descobri, que eu estava pensando, né, como que eu ia apresentar esse livro aqui para vocês. Tem um outro fato também que me deixou extremamente apavorado na época, que foi um filme chamado, vou colocar a capa dele aqui, que é um filme que se chama Fogo no Céu, né? Fire in the Sky. É um filme que foi lançado em 93, que fala sobre o relato, baseado num livro, né? Basicamente, o filme ele é baseado num livro, que fala sobre um caso de abdução, com muitos detalhes, inclusive tem casos de abduções aqui no Brasil, que tem sim. Nesse caso do filme Fogo no Céu, de 93, que é baseado nesse livro, que na verdade o livro é baseado no relato de um cara chamado Travis Walton, acho que é isso mesmo, Travis Walton, que ele relata a experiência que ele teve de uma abdução alienígena. E eu assisti esse filme por quê? Porque eu não sei, simplesmente era um filme que passou na sessão da tarde, eu assisti esse filme na sessão da tarde, né, na saudosa sessão da tarde, quer dizer, muitos filmes que passavam na sessão da tarde eram impróprios para o horário, mas isso é outro detalhe. Eu assisti esse filme, sim, do nada eles passaram esse filme, imagina, a pessoa tá lá sentada, vamos passar um filme sobre abdução, abdução alienígena, né, que mostra assim, em detalhes uma abdução de alienígenas, que mostra os alienígenas e tal, vamos passar isso na sessão da tarde? Bora, por que não? Tem crianças assistindo, então foda-se. Enfim, e aí eu comecei a assistir o filme. Eu acho que eu vi umas 2 vezes esse filme. Na primeira vez foi nessa vez na sessão da tarde, e a segunda vez que eu assisti esse filme, eu acho que foi já no SBT, que passou à noite. E aí, rapaz, vou te falar, viu, que filme desesperador. É um filme desesperador, é um filme que
que como é um filme baseado no relato desse cara que fala, que diz que lá na década de 70, acho que 1973, ele foi abduzido, cara, é aterrorizante. Não é um filme assim que choca a gente, não tem cenas assim gores, né? Não é um filme gore, mas é um filme que ele provoca na gente uma sensação tão ruim. É um filme que provoca assim uma sensação de, mano, fudeu. Isso pode acontecer. Por mais que seja uma coisa extraordinária, uma coisa quase que improvável, mas pode acontecer. E o filme faz assim. O filme foi lançado em 93, mas tem umas cenas tão bem feitas no filme, cenas assim, que ele tá numa espécie que dá a entender que é uma espaçonave, mas só que assim, não é uma espaçonave com um cenário tecnológico, é uma coisa meio nojenta, sabe? Um ambiente meio nojento, um ambiente meio barra primitivo, barra nojento. Umas gosmas, umas teias, umas coisas assim. E tem umas cenas que eles fizeram em que você tem uma baixa gravidade, que está flutuando, tem uns objetos também, outros objetos, que dá a entender que ele não é o primeiro a ser abduzido, que outras pessoas também já foram abduzidas. E eles pegam ele assim, flutuando, e cara, é muito bem feito, né? A parte técnica do filme é muito bem feita. A trilha sonora, tem cenas que não tem trilha sonora, que é só o desespero do cara preso, com uma gosma em cima do corpo dele, e eles colocam uma coisa preta na boca dele, enfim, nossa, quem quiser assistir esse filme, procura aí por conta e risco, porque é desesperador esse filme. É um filme assim, e a parte técnica, como eu falei, para 93 está muito avançada, foi muito bem feito, né? Os efeitos especiais, a maquiagem dos atores que fizeram os alienígenas, cara, é bizarro, uns alienígenas bem bizarros. Mas enfim, eu recomendo, para que eu recomendo um livro desse, né, sobre casos insólitos, sobre casos de mutilações humanas, que muitas vezes pode chocar alguém que não tem um hábito, né, de ler sobre isso, que tem imagens, que tem fotos. Qual o motivo que eu estaria recomendando esse livro? Você, caro jovem ou cara jovem, que curte RPG, que gosta de escrever histórias, que gosta, né, de escrever contos nessa área assim especulativa. A ficção especulativa é maravilhosa, inclusive. Aqui você tem um prato cheio de muitos dados, muitos relatos que pode te ajudar a incrementar na sua narrativa. Então, se você está ali querendo fazer um RPG diferente, um RPG que vai para o lado mais, por exemplo, Arquivo X, por que não, né? Trabalhar um RPG dentro ali, um RPG com um sistema simples, um D6, por exemplo, né? Mais simples, inclusive. Até porque não é todo mundo que tem ali a condição de comprar um kitzinho de dados de RPG, D20, né, D10 e tal. Você pega esse material, faz a leitura, compra lá direto da editora, vou colocar o site aqui, não estou fazendo propaganda. Eu acho mais vantagem de comprar pela editora porque vem um cardzinho, né, como marcador de página, que é uma foto do último caso que aconteceu. Bem bacana, bem bacana. E pega esse material, leia, marca. Eu tenho a mania, gente, ó, vocês vão verem, eu tenho a mania de ler colocando aqui algumas observações que eu vou fazendo, né, porque parte do livro, ó, eu marco tudo, tem gente que não gosta, mas eu marco tudo, porque a forma como o Carlos Alberto ele coloca pra gente os fatos, é assim, ele joga todos os dados e no final do livro parece um documentário do Discovery Channel, né, tipo assim, e aí, o que você acha? Você acredita que isso pode ser real? Você acredita que isso pode acontecer ou não? Enfim, esse tipo de abordagem que ele faz aqui me conquistou bastante. Muito provavelmente, se ele lançar um próximo livro, eu vou comprar, porque é um estilo de escrita que eu gosto muito, dentro da não ficção. É um material que eu amo de paixão, tá? Então fica aí a dica. Eu acho que eu me estendi um pouco mais aqui nesse vídeo, né? Mas assim, é um conteúdo que eu gosto muito de trazer para vocês, de compartilhar para vocês, de contar, né, toda a experiência e outras referências, né, acerca desse material aqui. Então é isso, né? Não deixa de esquecer aí de deixar um like pra gente, tá? E de compartilhar esse material com alguém que você acha que pode gostar, né? Que vai assistir aqui e vai falar assim, cara, que interessante, então eu vou assistir o filme, eu vou começar a ver, né, a possibilidade de comprar um livro e tal, aquela coisa. Então, deixa aí o
seu like, compartilha. Deixa aí nos comentários também o que você acha desse tipo de assunto. Você já viu algum OVNI, né? Você já presenciou alguma coisa estranha, né? Ou você já ouviu alguma história aí na sua cidade, né, que remete aí a esse tipo de lenda urbana, tá? Então, é isso. Até a próxima e tchau, tchau. You